Santa Maria, Mãe de Jesus, que não é a Mãe de Deus, mas foi sua mãe na carne, entre outros filhos seus. No princípio ele era o Verbo, este Verbo era Deus. Como Deus se criou tudo, criou Maria, os seus e os meus. Como Deus veio a este mundo, converteu-se em ser humano, habitando em um ventre, santificando o profano. Este homem barra Deus, imanente, sempre eterno, habitou em um corpo perecível, e o que era impossível, de uma forma tão sublime, ele veio restaurar. Através daquela cruz e o seu sangue a derramar, o que havia se perdido, ele pôde restaurar. Não foi o sangue de Maria, pois o pecado se jazia oriundo de seus pais, e ninguém era capaz de propiciar a salvação, pois de geração em geração, desde Eva e de Adão, todos eram condenados, sem direito à salvação. Mas o Verbo se fez carne e em um ventre habitou. Aquele que sempre foi santo, este ventre santificou. Louva a Deus por ser Maria, entre tantas a escolhida, para ser progenitora desta graça tão bem-vinda, pois o Verbo se fez carne e nos trouxe a salvação, pois morreu a nossa morte para dar-nos o perdão. Glorificado seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. A internet e suas polêmicas. Eu estava refletindo sobre um pastor, ele é meio radical, enfim, não estou aqui para fazer juízos de valor ou apontar o dedo para ele. Mas quando coisas que são ditas que não são pertinentes ou coerentes ao que está aqui, há que sempre manifestar. Esse pastor incrível é que ele é teólogo, conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele estava sendo um tanto condescendente, conivente com Maria. Chegou a dizer que nós somos filhos de Maria e devemos adorá-la. Por isso inspirou-me este poema. Eu respeito Maria, admiro o testemunho dela.
Mas ela também foi pecadora, e muitos que são padres, que são católicos, discordam veemente disso. Diz que ela é santíssima e imaculada. Mas volto à velha máxima de um texto que está aqui em Romanos, no capítulo 11, versículo 10, que diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 10, já no versículo 23 do livro de Romanos, no capítulo 3, diz que todos pecaram porquanto destituídos da glória de Deus estão. E eu estava refletindo sobre esse mesmo Paulo, numa carta que ele escreveu a Timóteo, já no capítulo 2, no versículo 5, que testifica-se o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho ao seu tempo. É tão simples. Outro dia eu vi uma reportagem e me entristeceu, acho que não lembro em qual foi a cidade, mas tornou-se notório para todos, quando fizeram uma imagem maior do que a do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. O problema não é a imagem, porque a imagem do Cristo Redentor tornou-se um ponto turístico e eu mesmo tenho vontade de conhecer. O problema foi a multidão que estava venerando aquela imagem. Outro dia aqui em casa havia uma santa descendo e uma multidão com velas adorando a imagem. E se essa imagem cai no chão e se espatifa? Quão frágil e quão volátil é a fé do ser humano. A questão é que não estou de forma alguma, como eu disse no poema, eu louvo a Deus pela vida de Maria. Ela foi uma santa mulher. Mas ela mesmo, quando nós vimos logo no início, quando ela foi oferecer, assim que passou os dias de sua purificação, ela foi oferecer sacrifício para a purificação, já que ela havia se tornado impura, porque segundo as leis de Levítico, me parece que o capítulo 12, a mulher no período que depois do seu parto, ela se torna impura. Para isso também ela mesma diz, quando o anjo Gabriel veio falar que ela era agraciada entre todos, ela fez um cântico tão maravilhoso, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador, que não atentou-se para a baixeza de sua serva. Há aqueles que dizem que ela estava se diminuindo, se humilhando diante de Deus. É verdade, sim, mas ela sabia que era falha. O próprio Jesus, quando seus irmãos, e juntamente com Maria, foi questioná-lo, eles vieram até Jesus e disseram: estão aí sua mãe e seus irmãos? E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem e obedecem à palavra de Deus. Eu continuo respeitando Maria, reconhecendo tudo que foi feito por ela, pelo testemunho que ela deu. Mas não é Atos dos Apóstolos. Inclusive tem um texto profundo em Atos dos Apóstolos, e parece que no capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens em que possa se ser salvo. Capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Infelizmente, muitos, e esse rapaz quis questionar o próprio Papa, esse protestante, porque o Papa disse que Maria não é corredentora, e houve outra celeuma entre os que são clérigos da Igreja Católica que discordaram do Papa. Mas a Bíblia diz isso, que somente em Jesus, Ele é o único medianeiro, e não há outro nome entre os homens. É tão simples. É só seguirmos o que está escrito nesta bula que nos produz a salvação. Depois falam das tradições, mas a Igreja Católica coloca as tradições acima disto aqui. Acima do que está escrito aqui é somente Deus. E tudo que foi escrito aqui, desde Gênesis a Apocalipse, foi feito com a aquiescência de Deus.
foi feito segundo o propósito de Deus, em textos que são congruentes, pelo menos esta Bíblia minha, cujos 65 livros apontam para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E a questão é tão simples, coloca Jesus como centro. E para concluir, tem um texto que eu acho maravilhoso, que diz o seguinte, em João, no capítulo 14, não te turbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Para onde eu vou há várias moradas, se não houvesse eu não vos diria. Jesus disse, eis que vou para o Pai, vou preparar lugar para vós e voltarei para vos buscar. É um texto muito profundo em que ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. É melhor que eu leia, que termina no versículo 6, em que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 1 ele diz, não te turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejas também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Mas como sempre Tomé, como tantos de hoje em dia, sempre coloca as dúvidas. E perguntou Tomé e disse Tomé, Senhor, nos dá que não sabemos onde vai, como podemos conhecer o caminho? Foi então que ele disse a palavra tão profunda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o propósito, esse é o fundamento do cristianismo. Jesus como o único mediador e Deus, porque no princípio era o verbo, como eu disse no poema, mas o verbo se fez carne e habitou em meio aos homens, santificou o ventre de Maria, que por sua vez era filho cuja mãe veio do pecado. O álibi que arrumam os religiosos é que se Maria era pecadora, então Jesus também era pecador. Bom, se Maria não era sua mãe, sua avó, seus ancestrais, só que Jesus é o elo que veio, é o paradigma que habitou no ventre. E mais pecador do que Maria sou eu. Não tenho um ventre para que ele possa habitar. Tenho um coração, e assim como ele santificou meu coração, que não sou merecedor. O próprio Paulo, pouco antes, um capítulo antes, na primeira carta, disse que Jesus veio para salvar todo pecador, do qual ele era o pior de todos. Está no primeiro capítulo do que eu li sobre a carta que ele escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo, primeira carta para Timóteo. Mas a questão para finalizar é essa. Jesus santificou o coração deste homem pecador. E o primeiro ato dele foi santificar o ventre de Maria, para que ele pudesse se formatar em carne ali, sem uma conjunção carnal, sem qualquer influência de outro homem, mas sim pelo milagre do Espírito Santo, que tinha o DNA de Deus, que mesclado formou-se então a carne de Jesus, que ao ser triturado na cruz, resgatou a minha vida, as nossas vidas e todo aquele que nele crê. Bendito seja o teu santo nome.